Outlander finalmente respondeu o mistério de Faith. O problema é que essa resposta talvez não baste, porque o episódio 7 dessa oitava e última temporada entrega uma revelação grande, sim. Só que, em vez de encerrar essa história com força total, ele também deixa no ar a sensação de que ainda existem peças demais entrando tarde demais. E isso muda completamente a forma como esse capítulo funciona. Outlander esperou a temporada final para fazer a coisa mais cruel possível com Faith, porque a revelação do episódio 7 não traz paz para Jaime e Claire. Não traz consolo. Ela chega tarde demais, e por isso mesmo machuca mais. O capítulo pega uma das perdas mais antigas da série, muda o sentido dessa dor e ainda coloca a morte de Fergus no mesmo episódio. Então, o resultado é um capítulo muito duro, mas não só pelo choque. Ele mexe em peças antigas demais da história para passar como simples tragédia da semana. E acho que é por aqui que a conversa precisa começar. Esse episódio não está só jogando acontecimentos grandes na tela. Ele faz duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, mostra que Faith viveu e que Jaime e Claire estavam certos ao sentir que havia algo ali em Fanny. Depois, transforma essa descoberta numa dor ainda maior. E antes que esse golpe assente de verdade, a série tira Fergus da família Fraser. Só que esse abalo não cai sobre Jaime e Claire em qualquer momento da temporada. Desde a estreia, Jaime já vinha andando sob a sombra de King's Mountain. Primeiro como uma informação trazida pelo livro de Frank. Depois como uma ameaça cada vez mais concreta. Agora, no episódio 7, a série junta essa sombra do futuro com uma perda do passado e com um luto violentíssimo no presente. E isso deixa a família Fraser num ponto muito mais frágil. Faith was coming to find us. Vamos por partes, porque a crueldade maior do episódio está aqui. O capítulo confirma que Faith viveu. A história que chega até Jaime e Claire por meio de Jane, junto com o flashback final, fecha a ligação entre o bebê levado por Master Raymond, a render em Paris, a canção que atravessa gerações e a presença de Fanny no presente. Só que o mais forte aqui não é a confirmação em si. É o que essa confirmação faz com a dor deles. Durante muito tempo, a perda de Faith era uma tragédia fechada. Claire e Jaime acreditavam que a filha tinha morrido no parto. Agora, Outlander muda isso. A filha viveu, cresceu, teve uma vida própria, e tudo isso aconteceu longe deles. Isso já seria devastador, mas o episódio vai além. Claire e Jaime descobrem que Faith estava vindo ao encontro deles quando morreu. E é aí que a revelação fica ainda mais dura. A dor já não é só a dor de uma filha perdida no começo da vida. Agora, também é a dor de um reencontro que quase aconteceu. Essa é a parte mais difícil do episódio. A verdade chega, mas não repara nada. Só mostra com mais clareza o tamanho do que foi perdido. E isso fica mais forte, porque a temporada já vinha preparando esse terreno. No episódio 3, Faith voltou ao centro da história pelo lado do mistério, da Claire, da luz azul, de Master Raymond e da possibilidade de que aquele passado estivesse mal encerrado. O episódio 7 muda o lugar dessa trama. Ela sai da hipótese e entra no campo da consequência. Ainda existem lacunas, claro, mas a ferida agora ganhou outra forma. O que essa resolução realmente entrega? E aqui entra um ponto que para mim continua em aberto. O episódio resolve uma parte do mistério. Ele conecta Faith a Fanny, organiza a linhagem e dá uma explicação funcional para como essa história chegou até o presente. Só que isso não significa que a trama esteja resolvida de forma plenamente satisfatória. Porque a pergunta nunca foi só Faith viveu? A pergunta também é: isso fecha essa história emocionalmente? E a resposta, pelo menos para parte do público, talvez seja não. E acho que isso tem a ver com a forma como a série constrói essa explicação. De repente, Fanny menciona a existência de uma avó, uma personagem que nunca tinha sido colocada antes, e que agora se torna a peça central para ligar Faith a Fanny. Isso resolve o quebra-cabeça no papel, mas pode gerar outra sensação. A de que novas peças estão sendo adicionadas tarde demais para fazer tudo caber. E isso mexe com a confiança na história. Quando uma trama desse tamanho começa a depender de informações que nunca tinham sido estabelecidas com mais clareza antes, a revelação pode até existir, mas a conexão emocional com ela fica mais frágil. Em vez de passar a sensação de "então era isso", ela pode deixar parte do público com a impressão de que a série está tentando acomodar coisas demais agora, no fim. E isso abre outra dúvida inevitável. Se Fanny só agora falou dessa avó, o que mais ainda existe nessa história que a série não mostrou? Quem foi o pai de Jane e Fanny, por exemplo?
Quanto dessa linhagem realmente está resolvido e quanto ainda parece incompleto? Então, no fim das contas, o episódio entrega uma resposta, mas essa resposta não necessariamente encerra o assunto. O que essa verdade muda? Mesmo assim, tem uma coisa que o episódio faz com muita força. Faith não volta como consolo. Ela volta como prova de que Claire e Jamie perderam mais do que imaginavam, porque uma coisa é chorar uma filha que morreu. Outra é descobrir que essa filha viveu, tentou voltar e ainda assim não chegou a tempo. Isso muda completamente a leitura da história. A perda de Faith sempre foi uma das dores mais profundas de Outlander. Só que agora essa dor muda de natureza. Antes, ela estava ligada ao fim de uma vida. Agora também está ligada a uma vida que existiu sem eles. E isso traz um tipo de luto ainda mais amargo, porque revela o tamanho do que deixou de ser vivido. A canção continua funcionando como elo entre Claire, Faith e Fanny. O episódio até tenta fechar esse detalhe no flashback final, mas a parte realmente difícil dessa história continua sendo outra. O que importa aqui é que a verdade chega, mas chega tarde demais para mudar qualquer coisa. E é justamente aí que Fanny ganha outro tamanho dentro do episódio. Fanny poderia ter sido usada apenas como prova de linhagem, mas o episódio dá a ela uma função muito melhor do que essa. Quando Jamie e Claire contam a verdade, a reação da menina não é de conforto fácil. Ela fica assustada, confusa, sobrecarregada, e o medo dela diz muito. Agora que encontrou família, ela teme perder essa família também. Essa fala ajuda a entender o capítulo inteiro, porque Fanny entra carregando uma história atravessada por luto. Jane morreu. Faith morreu. A viagem em direção a Claire e Jamie foi interrompida por violência, e a menina chega até eles trazendo tudo isso junto. É isso que faz a presença dela mudar o tamanho dessa história. Fanny transforma uma tragédia antiga em realidade presente. Com ela, Faith deixa de ser apenas lembrança e passa a ocupar um lugar concreto dentro da família Fraser. Só que esse lugar já nasce cercado de dor. Outlander sempre trabalhou muito essa ideia de família construída em meio ao caos. Claire e Jamie formam uma família em guerra, em fuga, em desencontro. Brianna cresce entre dois tempos. William vive o conflito entre sangue e criação. Fergus entrou nessa família pelo afeto, pela convivência e pela escolha. Fanny agora se junta como mais uma prova de que nessa série, laços de sangue e laços de amor quase nunca chegam de forma simples. E isso fica ainda mais delicado porque Jamie tenta oferecer segurança justamente num momento em que a série já colocou sobre ele uma ameaça muito concreta. Desde os episódios 1 e 2, King's Mountain passou a funcionar como uma contagem regressiva emocional. Então, quando Fanny teme perder essa nova família, o episódio toca num ponto muito sensível. Ela finalmente encontrou pertencimento num momento em que Jamie talvez esteja se aproximando do próprio fim. Se você está gostando da análise até aqui, já deixa o like e se inscreve no canal Série Histórica. Agora vamos seguir, porque o episódio não para nessa crueldade. Se a revelação sobre Faith mexe com a dor mais antiga de Claire e Jamie, a morte de Fergus atinge a família no presente com força total. Desde Paris, a série construiu esse personagem como filho do afeto, filho do nome Fraser, filho da vida que Jamie e Claire conseguiram formar apesar de tudo. Isso ajuda a entender por que essa perda dói tanto. Quando Jamie o acolhe, ainda menino, quando Claire o protege, quando Fergus cresce ao lado deles e depois recebe formalmente o nome Fraser, a série consolida esse lugar. Então, quando Fergus morre, a família Fraser perde mais do que um homem querido. Perde uma parte viva da própria história. A preparação do episódio para isso é bem visível. Fergus aparece ensinando os filhos na gráfica, tratando Henry Christian com carinho, dividindo com Marsali um momento de intimidade e futuro. Tudo ao redor dele passa a sensação de continuidade. E isso torna a tragédia mais forte, porque o incêndio interrompe uma casa que parecia cheia de vida. E aqui entra uma discussão que o episódio abriu com força. Nos livros, quem morre nesse incêndio é Henry Christian. A série transfere essa perda para Fergus. A autora Diana Gabaldon criticou essa mudança e disse que, se a produção não quis levar até o fim a morte da criança como no livro, teria sido melhor não matar ninguém ali. Ao mesmo tempo, parte do público sentiu alívio por não ver Henry Christian ocupar esse lugar, enquanto outra parte achou que a série sacrificou Fergus de um jeito apressado e desnecessário. E eu quero saber o que vocês acharam dessa troca. Ela funcionou melhor para vocês, ou a série perdeu força ao tirar Henry Christian desse lugar e colocar Fergus no centro dessa tragédia? Porque eu entendo os dois lados. Por um lado, é fácil perceber o motivo emocional.
Henry Christian aparece como uma criança adorável, vulnerável e muito querida. Ver esse menino morrer em tela teria sido brutal. Por outro, essa troca corta um personagem adulto que ainda tinha peso em vários eixos da história. E os flashbacks deixam isso ainda mais claro. Eles entram quase como uma resposta da própria série à forma abrupta como a morte de Fergus foi apresentada. O episódio mata Fergus de forma rápida, mas depois tenta devolver a dimensão dessa perda, lembrando quem ele foi para Jamie e Claire desde Paris. E isso funciona porque recoloca Fergus no lugar que ele sempre teve, o de filho do coração. A morte de Fergus também tem um contexto político muito forte. Ele não morre numa batalha. Morre porque o espaço entre opiniões diferentes desapareceu. A gráfica, o que ele publica, a hostilidade que Marsali sofre na rua e as ameaças à família mostram que a guerra já tomou conta do cotidiano. Num ambiente de extremos, a intolerância deixa de ser discurso e vira prática. A violência surge como consequência desse cenário, porque algumas pessoas passam a agir como se tivessem autorização para impor a própria lei e punir quem pensa diferente. E nesse tipo de situação, quem está no meio, vivendo, trabalhando, criando filhos, acaba sendo quem paga primeiro. Isso dá outra dimensão à morte de Fergus, porque ela vem de um clima em que a política já contaminou a vida comum a ponto de transformar opinião em sentença. E isso conversa muito com a forma como a temporada vinha mostrando a guerra. Desde o começo, Outlander deixou claro que a revolução não ficaria só no campo das batalhas. Ela entraria na rede, nos comércios, nas comunidades, nas gráficas, nas casas e nas relações entre vizinhos. Também há uma nota histórica importante aqui. No século XVIII, jornais, panfletos e gráficas tiveram papel decisivo na circulação de ideias políticas, na formação de opinião e no acirramento das disputas entre patriotas e lealistas. A impressão era uma atividade profundamente política. Então, quando Fergus e Marsali começam a ser hostilizados por causa do que ele publica, a série está ancorando esse núcleo num conflito histórico real. O incêndio deixa isso muito claro. A ameaça política já não está distante. Ela entrou no espaço doméstico e destruiu justamente o lugar onde Fergus unia trabalho, família e convicção. Isso confirma uma linha que a temporada vinha construindo desde a estreia. O conflito já atravessou a vida privada dos Fraser. A morte de Fergus também fica mais carregada porque acontece pouco depois de a série reabrir a questão Saint-Germain. E aqui talvez valha situar rápido quem foi esse homem, porque faz muito tempo que ele apareceu. Saint-Germain foi um dos nomes mais obscuros da fase da França, lá na segunda temporada. Um personagem ligado à corte, a venenos, a jogos de poder e àquela atmosfera mais estranha e mais sombria de Paris. Então, quando a temporada final resolve ligar Fergus a esse passado, essa revelação não entra como detalhe qualquer. No episódio 4, essa descoberta parecia ter menos a função de dar a Fergus uma nova identidade, e mais a de recolocar um campo de mistério e de legado em circulação. Só que o próprio Fergus já tinha deixado muito clara sua posição diante disso tudo. Ele sabia quem escolhia chamar de pai. Esse ponto moral estava praticamente resolvido. Depois da morte dele, o peso da questão muda de lugar. A conversa entre Brianna e Marsali sugere exatamente isso. O que antes era um dilema de Fergus passa a ser um problema concreto para a sobrevivência da viúva e dos filhos. A herança deixa de tocar principalmente a identidade dele e passa a tocar o futuro de Germain, de Henry Christian e da própria Marsali. Essa linha, portanto, não desaparece. Ela muda de mãos. E isso ajuda a dar mais corpo à morte de Fergus, também como movimento narrativo da temporada. Agora, Marsali fica com o luto, com os filhos e com essa questão em aberto. I need to bury my husband. O episódio fica ainda mais duro porque aproxima duas experiências opostas dentro da mesma família. De um lado, Jamie e Claire descobrem que Fanny é parte da sua linhagem. Do outro, recebem a notícia da morte de Fergus. Essa combinação é muito dura porque reúne no mesmo capítulo continuidade e ruptura. A família ganha uma neta e perde um filho de criação. Recupera uma parte esquecida da própria história e, ao mesmo tempo, vê desaparecer alguém que ajudava a sustentar o presente. O que o episódio faz com essas duas linhas é cruel. Ele mostra que, nesta reta final, qualquer bênção pode chegar junto com um luto. Isso também ajuda a entender por que tanta gente sentiu o capítulo como excessivo. Ele concentra muitos acontecimentos pesados em pouco tempo. Faith, Fanny, Fergus, William, Lord John, gravidez de Brianna, King's Mountain.
Para algumas pessoas, isso aumenta a força da temporada final. Para outras, cria a sensação de que a série empilha choques e dá pouco tempo para o luto respirar. No caso da morte de Fergus, essa sensação aparece bastante. O incêndio é brusco, a queda acontece rápido, e o episódio logo precisa seguir adiante porque há outras frentes muito pesadas abertas ao mesmo tempo. Isso pode causar estranheza, principalmente porque Fergus era um personagem com longa trajetória afetiva. Muita gente talvez quisesse mais tempo dentro daquele luto imediato. Mesmo assim, quando Jaime recebe a notícia e depois desaba diante das lembranças, a série recoloca Fergus no lugar que ele sempre teve para Claire e Jaime, o de filho do coração, ligado às fases mais importantes da vida deles. Maybe you'll find him here. Granda. Por trás de tudo isso, segue a sombra de King's Mountain. O episódio começa com Jaime indo até esse lugar e verificando o que Frank escreveu. Esse detalhe mantém ativa a sensação de que a história maior da temporada não saiu do foco. Mesmo com toda a avalanche emocional em torno de Faith e Fergus, Jaime continua andando sob a possibilidade concreta da própria morte. Historicamente, isso também dá muito peso à escolha da série. A Batalha de King's Mountain, travada em outubro de 1780, foi um marco importante da campanha do Sul na Revolução Americana. Foi uma vitória patriota de grande impacto e ajudou a abalar a confiança britânica na região. Outlander não escolhe esse evento por acaso. É uma batalha carregada de significado histórico e simbólico. No plano da narrativa, isso faz com que tudo ao redor de Jaime fique mais frágil. Quando Fanny teme perder essa nova família, o espectador já sabe que esse medo encontra uma ameaça real. Quando Jaime fala em fé, ele fala isso carregando uma informação que pesa sobre todos os seus gestos. E quando o episódio reúne herança, luto, descendência e guerra, King's Mountain funciona como pano de fundo silencioso que dá gravidade a tudo. Mesmo quando o foco parece estar numa revelação do passado ou numa tragédia doméstica, a história maior continua andando. Jaime não saiu dessa rota. E a família Fraser chega aos próximos episódios emocionalmente mais exposta, justamente quando a guerra se aproxima de um ponto decisivo. O que sobra depois desse episódio? No fim das contas, o 7º episódio muda bastante a temporada final, porque transforma antigas feridas em consequência presente. Faith deixa de ocupar apenas o lugar de perda congelada no passado, e passa a representar uma vida que existiu fora do alcance de Claire e Jaime. Fanny deixa de ser apenas uma suspeita de conexão, e se torna parte concreta da descendência Fraser. Fergus deixa de ser apoio constante e passa a ser uma ausência impossível de preencher. Marsali entra numa nova posição, pressionada pelo futuro dos filhos e pelas escolhas que terá de fazer. E Jaime continua avançando sob a sombra de uma batalha que a série trata como ameaça real. Por isso, esse capítulo mexe tanto com a temporada. O passado voltou com força. O presente foi atingido em cheio, e o futuro segue carregado de risco. Talvez essa seja a ideia mais dura desse episódio. Outlander resolve uma pergunta antiga sem aliviar a dor que vinha junto com ela. E quando faz isso, ainda arranca da família Fraser alguém que ajudava a manter essa casa de pé. Agora eu quero muito saber o que vocês acharam. Para vocês, esse episódio foi um empilhamento de choques, como a Diana Gabaldon sugeriu? Ou vocês gostaram do ritmo e acharam que a série conseguiu sustentar tudo isso? E outra coisa. Olha essa novidade. O vestido vermelho de Claire virou estampa. A Sassenai Style é uma camiseta inspirada naquela cena icônica de Outlander, pensada para quem ama a série e quer levar essa história para o dia a dia. Se esse momento também te marcou, confere os detalhes no link da descrição. Ficaram satisfeitos com a resolução da trama de Faith? Ou sentiram que a série ainda deixou essa história estranha demais? E claro, quero saber também o que vocês acharam da troca entre Fergus e Henry Christian. Vocês acharam que foi uma boa decisão da série fazer essa alteração? Ou preferiam que tivesse seguido a história como está nos livros? Por favor, não deixe de comentar, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com outros fãs de Outlander. Isso ajuda demais a gente por aqui. Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica. Anjiva! Anjiva!